Olá, tudo bem? Nesse momento eu tenho um aviso, um recado para te dar também. Nós já vamos começar o nosso culto, mas nesse momento eu queria convidar você e te desafiar para você celebrar conosco. Não somente no culto, mas através do seu dízimo e da sua oferta. Mas se você puder dar um passo além e fazer uma oferta para compra, para o pagamento das cadeiras que nós compramos para a nossa igreja, eu queria desafiar você. Por conta da pandemia, nós precisamos sair do salão onde nós nos reuníamos. Estamos voltando para o nosso salão, onde nós nos reunimos até 2017. Mas o desejo do nosso conselho é que lá seja um espaço de bênção, lá seja um espaço de transformação, lá seja um espaço onde pessoas possam ser impactadas pela palavra de Deus, mas que lá seja um espaço agradável também, para nós cultuarmos ao nosso Deus, para nós celebrarmos a vitória de Jesus sobre a morte. Por isso nós compramos 100 cadeiras no formato longarinas, e elas vão chegar agora no começo de setembro. Mas para isso eu queria desafiar você a participar desse processo de reconstrução, de restauração, de reforma. Qual que é a proposta nossa como conselho da nossa igreja? O nosso convite para você participar com a gente é para que você possa comprar uma cadeira para você, pagar uma cadeira para você, mas comprar uma também para um visitante. Igreja, a gente tem conversado aqui, do DNA de uma igreja transformadora, ela é quando ela é para os de fora. Então, o nosso desejo não é que esse espaço seja confortável para nós que já fomos alcançados pelo sangue de Jesus, mas que ele seja também um espaço confortável para que haja transformação de outras pessoas, assim como você foi alcançado há algum tempo atrás, que esse espaço possa proporcionar também o trabalho do Espírito Santo na vida de outras pessoas. Então, eu queria desafiar você, se você puder, compra uma cadeira para você, mas compra também uma para um visitante. O valor que nós estamos pedindo é de R$70 para cada cadeira. Aqui em casa nós compramos 8. E eu queria desafiar você a participar também, a celebrar a vitória de Jesus sobre a morte, comprando uma cadeira para uma outra pessoa. Vamos orar? Queria convidar você para fechar os seus olhos. Nós estamos aqui nessa noite para louvar e adorar o nome santo de Jesus, a exaltar o nome poderoso de Jesus. Muito mais do que prédio, muito mais do que cadeira, muito mais do que ar-condicionado, nós queremos e desejamos que o espaço onde nós nos reunimos seja um espaço da habitação de Jesus, um espaço para transformação, um espaço para choro, para arrependimento, para novo nascimento. Eu queria convidar você para a gente orar nesse momento, já começando esse momento de culto nosso, já começando esse momento de transformação, já começando esse momento onde a palavra de Deus, ela que é viva, ela é eficaz, ela possa falar também no seu coração. Feche seus olhos nesse momento e eu queria orar com você. Pai, no nome de Jesus, nós oramos, te louvamos, te agradecemos, ó Deus, porque o teu nome é santo, porque o teu nome é poderoso, o teu nome, ó Deus, tem todo o poder, ó Pai. Como nessa noite nós nos reunimos como igreja, nós temos os nossos sonhos, nós temos o sonho de retornar para o nosso espaço, ó Deus, o mais breve possível, de voltarmos a cultuar presencialmente, de nos reunirmos, ó Deus, fisicamente, de olharmos nos olhos uns dos outros, ó Deus, de desejarmos a paz de Cristo, de falarmos o quanto é que nós sentimos saudade uns dos outros nesse período de isolamento, ó Pai. Mas nesse momento, ó Pai, nós pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo, que tenha toda a liberdade, ó Deus, para que faça uma visitação nas nossas casas, faça uma visitação nos nossos lares, ó Deus, para que haja quebrantamento, para que haja restauração, para que haja renovação, ó Pai, nesse processo de renovação, de reforma da nossa igreja, ó Pai, que primeiramente haja uma reforma no nosso coração, haja uma reforma na nossa fé, haja uma reforma na nossa espiritualidade, ó Deus, porque nós somos o templo do teu Espírito Santo, ó Pai, e que o teu Espírito Santo, ó Pai, possa se agradar daquilo que
que há em nós, ó Deus, do nosso coração, da intenção do nosso coração, ó Deus, que possa haver uma intenção, ó Deus, de glorificar o teu santo nome, ó Pai. Abençoa a reforma do nosso prédio, ó Deus, a reforma do nosso espaço, ó Pai, que lá seja um lugar usado poderosamente pelo teu Espírito Santo, ó Deus. Em nome de Jesus é o que nós oramos agradecidos, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor aceite esse culto como uma oferta agradável ao Senhor, ó Deus, e que nessa noite o teu nome seja glorificado, o teu nome seja exaltado, ó Pai, em nome de Jesus. É o que nós oramos agradecidos. Amém. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços há meu descanso. Em teus braços há o meu descanso. Em teus braços há o meu descanso. Em teus braços há o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça, caio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça,
caio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Teus braços é o meu descanso. Teus braços é o meu descanso. Teus braços é o meu descanso. É o meu descanso. Teus braços é o meu descanso. Teus braços é o meu descanso. Teus braços é o meu descanso. Senhor meu Deus, nosso Pai, primeiramente queremos lhe agradecer pelas nossas vidas, pela nossa saúde, por o Senhor ter dado o nosso sustento, ó Pai, por o Senhor ter dado para nós um lar, agradecer pelas nossas famílias, por tudo que o Senhor tem feito até aqui nas nossas vidas, ó Deus. Senhor, abençoa a vida do pastor Tiago, que através da vida dele o Senhor nos traga nessa noite uma palavra de muita sabedoria, de muito impacto, de cura e de libertação, ó Deus. Em nome de Jesus te pedimos, Senhor, que saiamos diferente do que entramos nesse culto, ó Pai. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos, ó Deus. Amém. Irmãos, nós cantaremos o hino de número 283, Nome Precioso. Este nome dá conforto.
em vez disso, quero ver uma grande inundação de justiça, um rio inesgotável de retidão. Boa noite, igreja. Espero que vocês estejam felizes aí. Está sendo um culto muito abençoado e ainda vai ser muito mais. Mas que nós possamos nos lembrar que estamos nesse momento elevando a nossa adoração e o nosso louvor ao Senhor e não buscando algo dele. Esse é o momento que a gente separa para chegar mais perto dele, para ter intimidade e que você entregue o teu louvor da sua maneira. Fica de pé, fica de joelhos, fica sentado onde você estiver. Você pode levantar sua mão, você pode fechar seus olhos. Da sua maneira, Deus vai receber o teu louvor. Dê o seu melhor para ele, tá bom? Vamos cantar. Luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Obrigado, Jesus. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Rei, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. essa música é interessante
porque nela a gente canta que nós nunca saberemos o preço do que Jesus pagou na cruz. E é lógico, a Bíblia conta como foi, relatou tudo, que Jesus, no momento de tensão, chegou a suar gotas de sangue, e o que hoje a ciência explica, que o sofrimento ao máximo pode gerar isso. Mas eu não consigo imaginar a dor de Jesus na cruz. Cara, às vezes a gente corta o dedo. Uma vez, no meu serviço, eu prensei o dedo lá numa esteira e, nossa, eu nunca senti uma dor daquela na minha vida. E eu imagino que aquilo que eu senti não chega nem perto do que Jesus sentiu, sendo pregado, sendo morto, açoitado. Então, que nós possamos sempre nos voltar e lembrar que Ele morreu no nosso lugar, porque o Pai é um bom Pai. E nós vamos sempre ter acesso direto ao Pai. Eu ouvi 1000 histórias de como alguns vêm a ti, mas eu ouvi tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, que eu nunca estou só. Tu és um bom Pai, quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em tanto lugar, mas eu sei que nós procuramos respostas. Só tu podes dar e tu sabes tudo que eu preciso antes de eu falar. Tu és um bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz pra nós. Obrigado, tu és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz pra nós. Amor que é tão real que eu não posso explicar, paz tão inexplicável que eu não posso falar. E me chamas pra ir mais fundo, me chamas pra ir além, me chamas pra ir mais fundo em amor. Amor, és um bom Pai, é quem tu és. Sou amado por ti, quem eu sou.
esse amor que te chama a ir mais fundo, te chama mais com amor, que você não negue esse amor, que você busque o Senhor com intensidade. E busque sempre, irmãos, busque todos os dias da tua vida, Pai. Que nós possamos, Senhor, sempre buscar o Senhor, porque o Senhor é maravilhoso para nós. O teu amor é incondicional. O Senhor enviou o teu Filho para nos salvar e nós te agradecemos hoje, ó Pai. Que nós possamos sempre buscar ao Senhor de coração. Em nome de Jesus. Amém. Oi, tudo bem? Nós estamos aqui nesse momento como igreja, falando sobre o DNA de uma igreja transformadora. Para que Cristo nos chama como igreja? Para sermos agentes de transformação, para sermos agentes de renovação. Nós já conversamos sobre o DNA de uma igreja transformadora. Nós estamos olhando para a igreja de Atos. Nós estamos olhando para as atitudes daquela igreja. Aquela igreja, ela era envolvida na missão. Aquela igreja, ela era envolvida no acolhimento do próximo. Aquela igreja, ela era envolvida na oração, na proclamação da palavra. E nós devemos ser essa igreja que busca preencher essas lacunas de DNA, porque o grande perigo que nós corremos com o passar dos anos é nós acharmos que nós sermos igreja, é nós nos reunirmos em volta de um templo, dentro de um templo, em volta de uma mesa, celebrarmos apenas a ceia, mas nós não nos engajarmos com aquilo que Cristo deseja para nós. É interessante isso, nós tivemos aqui o testemunho do missionário Lucas, e aquelas igrejas que nós lemos em Apocalipse não existem mais. Igrejas que Jesus ele fala assim, olha, você é uma igreja vibrante, você é uma igreja cativante, você é uma igreja que é um exemplo para nós, não existe mais. Esse é o perigo de nós, aqui em Cerqueira César, nos reunirmos em torno de ritos apenas e esquecermos de cumprir aquilo para qual Jesus chamou eu e você. Então, nós já falamos sobre isso e eu queria desafiar você, quando você ouve uma palavra como essa, é você aplicar na sua vida, no seu cotidiano, né? E hoje nós vamos falar sobre a penúltima característica de uma igreja, uma igreja transformadora, que eu diria que é a busca pela justiça social. Isso mesmo, num momento como esse que a gente vive hoje, você falar sobre busca pela justiça social, eu posso ser taxado de marxista, mas tem um pastor chamado Maurício Cunha, eu gosto muito dele. Ele diz assim, a busca pela justiça social não é uma opção para a igreja, mas é um mandato. E é verdade isso, eu concordo com ele. A busca pela justiça social não é uma opção para a nossa igreja. Nós não podemos escolher cumprirmos isso ou não. Nós não podemos escolher fazermos uma parte da missão para a qual que Jesus nos chama como igreja e a outra não. Nós somos chamados para transformar a realidade à nossa volta. Sabe? O conceito de justiça aparece cedo na vida de uma criança. O conceito de justiça aparece na história da humanidade. Você quer ver um exemplo? É só você que tem 2 crianças, 2 filhos, ou tá com 2 crianças juntas, você enche o copo de Coca-Cola para uma e para outra você coloca menos. O que uma vai falar? Mas por que é para ela tem mais e para mim tem menos? Por que ela ganha um presente melhor e eu ganho um presente pior? Então, esse conceito de buscar equidade, de buscar igualdade, ela está presente nos nossos dias. Ela está presente no nosso cotidiano. Por que uma pessoa dá mais atenção? Por que ele dá mais atenção para outra pessoa do que para mim? Isso aí está presente. Nós queremos, de uma certa maneira, buscar a igualdade em todas as coisas. No conceito bíblico, e aqui nós temos que ser pautados não pela uma ideologia política, não por uma ideologia filosófica, mas nós temos que ser pautados pelos princípios bíblicos. E quando nós falamos sobre justiça social aqui, eu queria que você não confundisse isso com um discurso de um partido político ou de um político, mas eu queria que você se atentasse àquilo que a Bíblia diz para mim e para você. E o que a Bíblia diz? Num dos seus sermões mais relembrado, Jesus ele diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 16, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens,
para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás no céu. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Aquilo que você, assim, a luz da igreja deve brilhar para quê? Para que as pessoas possam ver aquilo que nós estamos fazendo. Para que as pessoas possam ver aquilo que, como igreja, nós estamos fazendo. Para que o nome de Jesus seja glorificado. Eu me lembro de um testemunho de uma amiga missionária, e ela disse, certa vez ela estava reunida com um grupo de jovens na igreja, e aquela igreja já é uma igreja centenária, no centro de uma grande metrópole brasileira, e aqueles jovens movidos pelo poder do Espírito Santo, aqueles jovens saíram daquele templo com um desejo de falar do amor de Jesus para a praça que ficava próxima à igreja. Uma igreja que já tinha mais de 100 anos naquela cidade. Mas, para espanto dessa minha amiga missionária, quando eles começaram a evangelizar as pessoas em volta da igreja, uma pessoa parou e perguntou assim, essa igreja está inaugurando agora? Porque eu nunca ouvi falar dessa igreja, apesar de morar na região. Paulo, ele diz assim lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou antes para que a gente praticasse. Deus preparou você para realizar a boa obra. Nós vivemos, sabe, meu irmão, num mundo caído. Nós vivemos num mundo onde a necessidade da prática da justiça se tornou prioritária. Nós vemos aí uma busca na justiça brasileira, uma busca nos tribunais. Nós temos a esperança e a expectativa de que os políticos e os governantes, eles virão e eles trarão redenção e justiça para nós. Um pastor que eu admirava muito, chamado Russell Shedd, ele diz o seguinte, a injustiça social destaca-se como um inimigo principal, tanto dos homens como de Deus. Ela deve ser combatida ferozmente com todas as armas que dispomos. Entre as mais poderosas encontra-se a religião. Ele quer dizer o quê? Que para combater a injustiça social, a arma mais poderosa é a igreja. É isso que Russell Shedd quer dizer. Eu e você, nós somos a arma de Deus mais poderosa para combater a injustiça na qual nós vivemos. Mas há um grande perigo. Há um grande perigo quando nós falamos de uma igreja engajada na busca pela justiça, na busca pela proclamação da justiça social. Sabe, tem muita gente reduzindo justiça social a assistencialismo, a doar cestas básicas para as pessoas, a doar carne, a doar comida, a doar um cobertor. Isso faz parte da justiça social, mas não é a justiça social completa. Uma impessoalidade, né? As igrejas, elas doam e não se preocupam com a restauração das pessoas, com a ressignificação das pessoas. São obras mortas, é uma autoexaltação muitas vezes. Tem igreja que doa a cesta básica e posta no Facebook, doamos 10 cestas básicas para tal instituição, né? A maior perigo hoje talvez seja uma igreja autocentrada que promova mais o doador e não celebra as mudanças efetivas e sustentáveis. Eu falei na célula essa semana, né? A gente estava falando sobre colocar em prática a palavra de Deus. E eu falava que falei na minha célula que Jesus, ele era um agente de transformação das pessoas. Quando ele encontra Zaqueu, há uma transformação, uma busca pela justiça social. Aquele homem corrupto não era mais corrupto. Quando Jesus ele encontra e as pessoas trazem aquela mulher pega em adultério, Jesus ele traz o conceito de justiça.
de equidade. Quando Jesus encontra aquela mulher samaritana, aquela mulher que vivia à margem, né? Jesus ele restaura a dignidade daquela pessoa. Quando Jesus ele cura os 10 leprosos, ele está trazendo justiça social. Esses homens eles não podiam viver dentro da cidade junto com as suas famílias e tantos outros milagres. O que Jesus está fazendo? Jesus está trazendo e ressignificando a vida dessas pessoas. É isso que Jesus está fazendo. Eu queria que você não perdesse isso de foco, que você não perdesse isso na sua vida, que você não perdesse isso no seu coração. Agora, qual é a resposta? Qual é a resposta bíblica para isso? Nós já usamos aqui Efésios. Eu gosto desse texto porque ele fala assim, nós somos o poema. Nós somos a obra-prima de Jesus. Nós já usamos aqui Mateus, onde Jesus ele diz assim, ó, vocês são a resposta. Vocês são a resposta. E uma igreja engajada na busca pela justiça, a luz dessa igreja vai brilhar. A luz dessa igreja vai trazer claridade na escuridão aonde nós vivemos. Jesus ele diz lá em Mateus 25 para nós cuidarmos dos pequeninos. Guarda essa palavra, pequeninos. Quem são os nossos pequeninos hoje? O que é um pequenino? Aqui no conceito de Mateus é uma criança, é alguém indefesa. Eu não creio que seja necessariamente apenas crianças. É um reducionismo nós reduzirmos esse conceito apenas a crianças, mas aqui há o aspecto da fragilidade. Nós somos uma igreja chamada a cuidar dos mais frágeis, daqueles que estão em situação de vulnerabilidade, daqueles que estão em situação de sofrimento, daqueles aonde eles não têm nenhuma expectativa de vida. Nós somos chamados a sermos essa igreja. O livro de Tiago diz assim, né? A verdadeira religião, capítulo 1, versículo 27, ela busca a proclamação da justiça. O que nós queremos dizer? O grande perigo de uma igreja é nós estarmos dentro do templo e cantarmos, Deus, as tuas misericórdias são boas, elas duram para sempre, né? E elas se renovam a cada manhã. E quando nós olhamos para fora da igreja, nós olhamos e nós vemos e falamos assim, é culpa do Estado, isso é problema do Estado, não é problema da nossa igreja. Sabe? Deus sabe que devido ao problema do pecado, sempre haverá viúvas, sempre haverá órfãos, sempre haverá peregrinos na sociedade. O que Jesus pede para mim e para você é que nós possamos refletir a própria justiça de Deus ao levar a mensagem do Evangelho até as pessoas mais distantes da nossa sociedade. Nós vemos uma preocupação com o pobre, com as viúvas, com os órfãos, com as crianças, lá em Deuteronômio. Nós vamos vendo isso se seguindo pelos profetas e entrando no Novo Testamento. Eu queria que você entendesse isso hoje. A noção de justiça social cristã é diferente da noção de justiça social da sociedade em que nós vivemos hoje. O cuidado e as orientações da Bíblia é para nós cuidarmos dos pobres, não de uma maneira mais individual. Não olhando uma única pessoa, mas olhando tudo. A Bíblia, ela nos encoraja a fazer o que a gente puder fazer para ajudar ao menor destes, aos pequeninos desses. A base bíblica que ela nos ensina é amar ao próximo como a nós mesmos. Nós já conversamos sobre isso, inclusive, nessa série. A noção de justiça social nos dias de hoje substitui o indivíduo com o governo, aonde nós entendemos que é por meio do pagamento de impostos, né? ou por meio da redistribuição de riqueza. Né? Mas entenda que essa política governamental, ela não incentiva a doação motivada pelo amor,
A motivação, a doação motivada pelo amor, daqueles que veem que aquilo que eles têm é dádiva de Deus. O governo hoje, na sociedade que nós vivemos, quando a gente fala em pagamento de impostos, quando a gente fala em doação, parece que está sendo retirado à força algo nosso. Então, para a gente concluir a reflexão nessa noite, o DNA de uma igreja transformadora é aquela igreja que busca a proclamação da justiça. E a maneira como que ela busca isso, através da pregação do evangelho, mas da redenção, da restauração e da reforma, ela glorifica o nome de Deus, iluminando toda uma cidade. Nós precisamos, então, estender as nossas mãos para as pessoas. Nós precisamos estender as nossas mãos para as pessoas. A nossa igreja, aqui em Cerqueira César, ela foi chamada por Deus para ser uma resposta bíblica para uma sociedade caída. Nossa expectativa muitas vezes é esperar da assistência social da cidade, nós esperarmos dos outros e nós estarmos dentro do nosso templo confortável. Não é para isso que nós queremos um templo confortável. Não é para isso. Essa semana nós somos atingidos, bombardeados com o caso de uma menina que foi abusada sexualmente pelo tio, uma menina de 10 anos, grávida. E foi autorizado pela justiça o aborto. E começou-se uma discussão se deveria abortar ou se não deveria abortar. Algumas pessoas usando a Bíblia como uma ponte para o não aborto. Entenda que a igreja que busca a justiça, antes dela questionar se deve ter aborto ou não, é a igreja que chora por uma situação dessa. É a igreja que acolhe uma menina dessa. É a igreja que se envolve diretamente. Historicamente, a igreja ela sempre estendeu a mão. Historicamente, biblicamente, a igreja ela nunca tentou mudar a sociedade. Mas historicamente, biblicamente, a igreja ela sempre agiu com amor e com misericórdia para aqueles que precisavam. Quando nós vemos a igreja de Atos, quem eram aquelas viúvas de Atos 6? Aquelas viúvas eram mulheres que haviam perdido tudo. E o que eles fazem? Eles se envolvem com aquelas mulheres. Eles doam tudo e cuidam daquelas mulheres como se elas fizessem parte da sua própria família. Historicamente, na época da igreja de Atos, a sociedade romana ela priorizava os meninos. Então, naquela época era comum, por exemplo, quando nascia uma menina, deixarem as meninas num campo para morrerem. O que os cristãos daquela igreja faziam? Eles adotavam aquelas crianças. O que a igreja de Atos ensina para mim é que o problema também é nosso. O problema também é meu e seu. E Jesus nos convida a sermos essa igreja que se envolve, que se engaja na sua missão. Minha oração nessa noite, e é o desafio que eu queria deixar para você, é que você possa ser a resposta de oração para uma sociedade caída. E que juntos o nosso corpo, que se chama Igreja Presbiteriana Independente de Cerqueira César, possa trazer luz numa sociedade em Cerqueira César e na região. Que as pessoas possam falar assim, mas por que eles estão fazendo isso? Isso é papel do governo, que nós possamos responder. Porque Jesus nos convida e nos desafia a amar ao próximo. Não só as pessoas da nossa comunidade, não só as pessoas da nossa igreja, mas que possa fazer parte do nosso DNA, buscar a transformação da onde nós vivemos. Nós possamos ser a cura para uma sociedade. Nós possamos ser o antídoto para uma sociedade. Que você possa ter essa transformação. Você possa, você possa absorver esse DNA na sua vida. Se até hoje você não olhou para o próximo, para o outro, que você possa olhar.
que você possa se envolver. Feche os seus olhos. Ouça essa música. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. a curar. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti.
Jesus. Oh, Pai, nós somos a resposta bíblica para a cura dessa sociedade onde nós vivemos. Deus, que o Senhor nos capacite, ó Pai, com recursos financeiros, mas com um coração doador, ó Pai, um coração motivado pelo seu coração, ó Pai, que haja transferência, ó Deus, do seu coração para o nosso, ó Pai, que deu Jesus, o seu único Filho, ó Deus, para que houvesse redenção nas nossas vidas, ó Pai, e que nós possamos ser motivados pela sua doação, ó Deus, a buscarmos essa justiça, não como um meio político para a nossa sociedade, ó Deus, mas como uma resposta bíblica, ó Deus, para o meio onde nós vivemos, ó Deus. Oh, Pai, que nós possamos cuidar dos nossos pequeninos, que nós possamos cuidar dos nossos órfãos, que nós possamos cuidar, ó Deus, sermos essa igreja que cuida daqueles que estão em situação de vulnerabilidade, ó Deus. O Senhor nos chamou para sermos a resposta bíblica, a manifestação do Teu céu aqui na terra, ó Deus. Nos abençoe, Jesus, e que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso único e eterno Consolador, seja com cada um de vocês, sendo a resposta bíblica para alguém essa semana. E hoje e por todos sempre. Amém. Deus abençoe você.